Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia para quem é dia, boa noite para quem é noite, caso você esteja aqui na Europa. Boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do MAC Mulheres com a Alma Curada, uma aula onde nós tratamos a respeito do nosso espírito, uma aula onde nós conversamos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela muda destinos. A palavra de Deus transforma gerações. A Bíblia fala: vós sois livres pela palavra. A palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que nos traz refrigério todos os dias. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Vamos começar a nossa aula e eu quero orar por você. Deus eterno Pai, diante da sua presença, nós nos colocamos aqui nessa tarde, queremos aprender mais de ti, queremos ouvir a tua voz. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Eu não conheço as mulheres que estão aqui, mas o Senhor as conhece porque o Senhor as formou. Senhor Jesus Cristo, fale e não te cales nessa tarde. Nos dê, Senhor, direcionamento, meu Deus, para que nós possamos ouvir a tua palavra e essa palavra ela possa trazer frutos em nome de Jesus. Amém. Como é bom ter vocês aqui nessa tarde e hoje nós vamos falar a respeito de salmos. Vocês gostam de salmos? Quantas de vocês aqui já leram alguns salmos? Vocês gostam de salmos? Aliás, deixa eu mudar a pergunta. Qual que é o livro da Bíblia que vocês mais gostam de ler? Contem para mim aqui nos comentários. Qual que é o livro da Bíblia que vocês mais gostam de ler? Eu gosto de Salmos. Dos Salmos. Os É, Salmos têm consolo, os Salmos têm conforto. A é. Isis gosta de Esther. O meu livro preferido da Bíblia é o Ruth. Eu abro o livro de Ruth, eu já começo a chorar. É o livro que eu mais gosto na Bíblia, porque conta a minha história, principalmente para mim, que sou uma estrangeira aqui nesse país. É um livro que me ensina bastante. E hoje eu estava, antes de começar a aula, eu estava orando e eu falei, Deus, normalmente nós sempre falamos sobre tantas mulheres. Eu falei, mas Deus, o que que o Senhor quer falar hoje? E aí eu peguei a minha Bíblia, né, e abri minha Bíblia e comecei a live. Então vamos começar aqui a palavra de Deus hoje, que está no livro de Salmos. Salmos capítulo 119. O salmista começa dizendo assim: Ó, quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós vamos tratar de uma cura que não acontece apenas quando a mulher chora, quando a mulher desabafa ou entende a sua dor. Nós vamos falar de uma cura mais profunda, quando a alma começa a ser governada pela verdade de Deus e não mais pelas feridas. Porque uma mulher pode amar a Deus, frequentar a igreja, ouvir mensagens, mas ainda assim viver presa em ciclos emocionais. Medo de rejeição, dependência afetiva, culpa, comparação.
insegurança e uma necessidade, às vezes, de aprovação e dificuldade, às vezes, de tomar decisões. Nos Salmos, ele mostra o salmista ali salmodiano, mas vamos trazer para nós, mulher, como nós aqui só temos mulheres, né? Então vamos aqui, vamos imaginar que esses salmos, ele fala de uma alma que aprendeu a ser conduzida pela palavra. E quando a palavra entra, ela não apenas entra para consolar. Como eu falei, os salmos têm consolo, têm conforto, têm confronto. Ela entra para iluminar, corrigir, amadurecer e libertar. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o primeiro verso que diz assim: Como eu amo a tua lei. Ela é minha meditação em todo dia. E às vezes a gente acha que oração ela é apenas quando você dobra o seu joelho. Às vezes você pode achar, não, mas a oração, ela é quando eu me coloco. Mas a minha conselheira, uma vez ela disse assim para mim, Débora, tem pessoas que oram falando, mas você ora cantando. Quantas vezes você passou o seu dia cantando aquele hino? Se tu me almas, a Deus suplicas e não recebes. Confiando fica, porque naquele dia a sua alma estava amargurada. Quem nunca cantou, Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, não se te dá que morramos. Quem nunca cantou? Porque meditar na palavra, muitas vezes, não é apenas a leitura, mas às vezes é você lembrar. Quem nunca, em momento de tribulação, lembrou Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e Ele é o meu socorro mais presente na hora da angústia. Quem nunca, em momentos de prova, onde não tinha, às vezes, o alimento, lembrou o Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Quem nunca, em momento de medo, orou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Os Salmos, ele faz parte da nossa vida. O primeiro ensinamento desses versos que lemos é este: uma alma curada, ela não vive reagindo apenas ao que sente. Tem um louvor do Renascer Place que fala que não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Eu não vivo reagindo ao que eu sinto. Uma mulher, quando ela está ferida, ela reage muito rápido. Ela responde pela dor. Ela se defende antes de entender. Ela interpreta tudo como rejeição. Ela transforma silêncio, muitas vezes, em abandono, correção em ataques. Ninguém pode falar para ela que o posicionamento dela está errado, que ela leva isso para a vida dela pessoal. Uma mulher, quando está ferida, ela fica tentando se defender de tudo e de todos. E ela acha que uma correção vinda por outra pessoa, na verdade, é um ataque. Mas o salmista Davi, ele está dizendo no versículo 97, diz assim: a tua lei é a minha meditação todo dia. Meditar é parar antes de reagir. É permitir que a verdade de Deus traga uma organização onde muitas vezes o externo bagunçou completamente.
Quantas vezes nós mulheres respondemos uma mensagem na raiva e depois a gente pensa, meu Deus do céu, se eu não tivesse respondido essa mensagem, por que que eu respondi essa mensagem tão cedo? Quantas vezes nós reagimos a tudo? Reagimos, respondemos muito rápido, ou pior, às vezes a pessoa começa a falar, você nem deixa a pessoa terminar de falar e você já está atacando a pessoa. Quantas vezes? Uma das coisas que eu tenho praticado é eu não respondo mensagens imediatamente. Eu não tomo atitudes imediatamente. Eu sou sanguínea, né? Então não sei o que que vocês são, não, mas eu sou sanguínea. Sanguínea é pura emoção. É aqui e agora. A pessoa falou A, eu vou falar o B, o C, o D, é aqui e agora. Mas uma das coisas que nós vamos aprendendo com Deus é que muitas vezes é melhor você ir dormir, responder a mensagem no dia seguinte. Antes de você responder a alguém, medite. Antes de você começar alguma coisa, medite. Antes de você terminar, medite. Antes de se culpar, medite. Antes de aceitar qualquer coisa por medo de perder, medite. Porque muitas decisões que tomamos são ruins e elas não nascem da falta do amor de Deus, nascem de uma alma acelerada, de uma alma que está completamente ferida e sem direção. Porque a mulher curada, ela não entrega o volante da vida dela para uma emoção que dura 5 minutos. A tua lei é meditação. O salmista está dizendo assim: eu amo a tua lei. Você ama a palavra de Deus? Ou você acha que a palavra de Deus, ela é algo que você fala assim, olha, eu fiz alguma coisa ruim aqui, Deus, fala aí que o Senhor quer que eu faça. Eu fiz uma coisa ruim, vou fazer alguma coisa, eu preciso abrir a palavra de Deus como se fosse um McDonald's, um fast food. O salmista está dizendo assim, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. A palavra dá sabedoria para vencer os inimigos internos. O verso 98. Pelos teus mandamentos me faze mais sábios do que os meus inimigos. Nem todo inimigo está fora. Nem todo inimigo, às vezes, é seu vizinho, sua sogra, seu marido, sua cunhada. Nem todo inimigo. Às vezes os inimigos são vozes internas. Sabe aquele louvor? Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Esse é um dos louvores que eu ouço quase todos os dias. Porque talvez você ouviu vozes que você não ia dar em nada, que na sua família ninguém prospera, que você não fala bem, que você não se porta bem, que você não é tão inteligente assim. Talvez você tenha ouvido vozes dizendo que você é só uma divorciada. Você não pode falar a respeito de família. Talvez você ouviu vozes que foi paralisando o seu ministério. Talvez antes você dizia assim, meu Deus do céu, eu quero sair, eu quero pregar, e por alguns acontecimentos da vida, algumas escolhas erradas, você foi se calando porque as pessoas estavam dizendo, mas você não pode, você não pode. Quais são as vozes de inimigos da sua alma que grita dentro do seu ser nessa tarde? Pelos teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Talvez você ouviu, você não é suficiente, você vai ser abandonada. Aceita isso. Ou talvez você ouviu, você não pode errar. Você precisa fazer as coisas tudo certo. Você só tem valor se você for forte, se você for escolhida. Se você colocar limites, as pessoas vão embora. Essas vozes podem ter nascido na infância, na rejeição, no período de melanização. Essas vozes podem ter nascido de comparações, de traições, abandonos, eu não sei.
Da onde que você ouviu essa voz de críticas excessivas, experiências espirituais distorcidas? Mas a palavra, ela torna uma mulher mais sábia, porque o livro de Tiago diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá a todos de maneira liberal. Ou seja, se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Se você buscar sabedoria, mais do que você busca a prata e o ouro, ou mais do que você busca cuidar da vida dos outros, você terá uma vida próspera, você vai ter uma vida alegre, você vai ter uma vida feliz. Eu quero te perguntar, qual inimigo interno tem tomado decisões no seu lugar? A palavra de Deus, ela não apenas revela Deus, ela também revela as mentiras que a dor ensinou você a obedecer. Quando eu estou com medo, porque algumas pessoas acham que eu não tenho medo, eu lembro da palavra de Deus: eu não vos dei espírito de temor, mas de ousadia. Quando eu estou preocupada, quando eu estou pensando em fazer alguma coisa e eu me acho fraco, eu olho, eu lembro da palavra de Deus que diz assim: diz ao fraco que eu sou forte. Quando eu me sinto abandonada, negligenciada, eu lembro lá no livro de Isaías que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, ou seja, todos os dias, quando Deus olha para a palma da mão dele, tem o seu nome lá, independente das escolhas, dos erros, porque você não surpreende a Deus com os erros que você teve ao longo da vida, porque quando Deus ele te escolheu, ele já sabia dos erros, de acertos, de quantas vezes você ia cair, quantas vezes você ia levantar, mas Deus ele te chamou para uma obra e ele conta com você. Ah, eu não tenho como, não tenho, eu tenho medo. Aquele que começou a boa obra é fiel e vai aperfeiçoar todos os dias. Esses dias eu estava lendo no livro de Provérbios e, salvo engano, o Provérbios diz assim que o justo ele vai florescendo dia a dia, dia a dia, até chegar o dia perfeito de Deus. Eu não sei em que estágio está a sua caminhada. Eu não sei quais vozes você tem ouvido. Ah, mas nessa família aqui ninguém prega mesmo, não. Ah, mas essa família aqui as pessoas não fazem isso. Mas você será a primeira. O livro de Isaías diz assim: que eu chamei vocês para reparador de brecha. Não é porque a família tentou que deu errado que quando você tentar vai dar errado. Davi, ele estava diante de um gigante que zombava do povo de Deus, o gigante zombava. Imagine que hoje você fala, mas eu não tenho um gigante fisicamente, mas internamente, zombando, não, mas você não vai conseguir, não, você não vai dar conta disso, não. E Davi, ele, com ousadia, ele fala: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não quero saber das minhas possibilidades financeiras. Eu não quero saber se ninguém da minha família conseguiu romper, eu vou romper. Eu não quero saber se existe uma maldição hereditária na minha família que ninguém prospera, eu vou prosperar e eu vou romper. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Deus me escolheu. Verso 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Talvez você é uma mulher que já ouviu muitas mensagens, já fez vários cursos e já leu vários livros. E talvez você recebeu vários conselhos, mas continuam mesmo assim, presa nos mesmos ciclos.
presas no mesmo padrão. Por quê? Porque ouvir não é o mesmo que internalizar. Saber não é o mesmo que obedecer. Entender não é o mesmo que transformar. A palavra ela precisa descer para a mente, para o comportamento. Eu tenho a mente de Cristo. Você precisa trazer isso para sua consciência. Eu tenho a mente de Cristo. Não é só, o que que você é? Eu sou filha de um Deus amoroso. Mas às vezes nem você acredita nisso. Você precisa internalizar dentro de você. Eu sou filha de um Deus amoroso. E a Bíblia diz que tudo que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber. Se a Bíblia está me dando um respaldo para que tudo que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber, então, independente do que seja o meu pedido, se o meu pedido estiver na rota de Deus para minha vida, eu vou receber. Mas ninguém nunca recebeu, mas eu vou receber. Ninguém nunca conquistou, eu vou ser a primeira pessoa a conquistar, porque tudo que pedires em oração, crendo, eu vou receber. A Bíblia fala: se vós, sendo maus, sabe das coisas boas aos seus filhos, imagine Deus. Imagine o nosso Pai Celestial. A mulher, ela pode saber que merece respeito, mas mesmo assim continuar aceitando migalhas. Pode saber que Deus a ama, mas mesmo assim continuar vivendo como uma rejeitada. Pode saber que precisa se posicionar, mas continuar tendo medo de desagradar. Sabe o que é extremamente importante? É você entender qual que é o propósito de Deus para sua vida. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Uma verdade que você já sabe, mas ainda não pratique. Débora, eu sei que eu sou filha de Deus. Débora, eu sei que eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas eu ainda não pratico. Por que que eu não pratico? Porque eu aceito migalhas. Por que que eu não pratico? Porque eu tenho medo. Combata as vozes internas com a palavra de Deus. O salmista ele fala que ele meditava na palavra de Deus dia e noite. Se você não lê a Bíblia, você vai combater as mentiras do diabo com o quê? Com frases de afirmação, com frases positivas. Você precisa enfrentar o inimigo da sua alma com a palavra de Deus, porque quando Jesus estava lá no deserto, que ele foi tentado, ele combateu os ataques do diabo com a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus tem que estar dentro do seu coração, tem que estar dentro de você. Porque se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo. Mas as palavras de Deus precisam estar eternizadas dentro de você. Para de ficar lambendo suas feridas. Porque eu vim de uma família pobre, mas porque lá, há 30 anos atrás, a pessoa me abandonou, mas você está passando 30 anos da sua vida chorando pela mesma coisa. Para de contar histórias para você. Para de ficar sentindo dozinha de você. Para com isso. A Bíblia diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, antes de você ser rejeitada, antes de você ser abusada, antes de você ser divorciada, antes de você ter passado por várias coisas, Deus está dizendo: eu já te conhecia antes. Se o próprio Deus está dizendo que já te conhecia antes, se o próprio Deus está dizendo que ele já tinha um relacionamento com você porque ele te conhecia, e ele fala para Jeremias: Jeremias, antes que te formasse, as nações eu já havia te dado por profeta. Mas o meu pai, a minha mãe é sacerdote. Deus ele não estava perguntando o que a mãe era, o que o pai era, o que os pais esperavam que os filhos seriam. Deus estava dizendo: eu já tinha te escolhido e já tinha decidido que as nações eu te daria por profeta. E ele fala: mas eu não sei falar. Ou seja, ele conta uma historinha para ele. Não, mas eu não posso fazer porque eu não sei falar.
Qual historinha que você tem tentado contar para você? Quais histórias você tem inventado para que você possa ter uma dosinha de você? A verdade que você admira, mas não pratica, é porque ainda não transformou sua alma. Ai, Débora, eu admiro as mulheres que são femininas, sabe? Mas eu sou ogro mesmo, Débora. Eu sou brava. Ontem eu estava na minha penteadeira, enquanto eu estava fazendo a maquiagem, e eu estava conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou: Débora, eu não fiz nenhuma mulher masculina. E aí eu falei: como assim? Eu não fiz mulher masculina, Débora. E eu não fiz mulher masculina? Não entendi. O mundo tornou por causa do orgulho e da soberba. Quando Deus ele fez a mulher, fez o belo. Ah, eu não acredito. Pega uma criança, uma menininha, tá? Uma menininha de 2 anos. Você vai ver que a menininha, ela vai ter lá a bolsinha dela, ela vai gostar de bolsa, ela vai querer ficar pintando a unha. Ai, eu não acredito, não acredito, não, porque depende do ambiente. Pois eu vou falar que a minha mãe, a família da minha mãe era uma família extremamente religiosa. Minha mãe não pintava cabelo, não fazia sobrancelha, não fazia nada disso, e eu sempre fui vaidosa. E ontem o Espírito Santo falou para mim: Débora, você sempre foi vaidosa. E eu falei: se eu sempre fui vaidosa, por que que eu usava roupas masculinizadas? Porque você estava fora da sua essência. Enquanto você estiver fora da sua essência, você não estará dentro do propósito de Deus. Se o mundo fez você masculinizada, se você acha que você precisa ter uma energia masculina lá no talo, começa a orar: Deus, eu quero voltar à essência que o Senhor criou, a essência que o Senhor transformou. Não estou falando de personalidade, não. Estou falando de essência. A mulher, ela carrega o belo. A mulher vê beleza em tudo. A mulher, ela pega uma sala que que é de uma cor só e ela vai pega umas almofadas, ela pega umas flores e vai transformando. Se você não está transformando nada à sua volta, significa que você está ferida. E hoje é tarde de cura de alma. Hoje é tarde de Deus querendo curar a sua essência. Deus está querendo curar você. Versículo 100. Entendo mais do que os antigos, porque eu guardo seus preceitos. Guardar a palavra de Deus não é apenas guardar versículos, é permanecer fiel à verdade quando a emoção quer te puxar por ciclo antigo. É fácil falar de cura quando tudo está bem. O teste vem quando alguém rejeita você, quando você se sente sozinha, quando surge a vontade de voltar para trás, para o lugar que você foi adoecida. A mulher imatura sabe a verdade, mas abandona a verdade quando a carência grita. A mulher que não tem a cura completa, muitas vezes ela vai voltar para lugares que ela ora para sair. Ai, Débora, muitas mulheres adultas, elas carregam dentro de si uma menina que ainda quer ser escolhida, vista, defendida e amada. Quando essa menina assume o controle, ela aceita pouco para não ficar sem nada. Maturidade é quando a mulher sente a dor antiga, mas escolhe uma resposta nova. Hoje eu estava falando com uma paciente no atendimento terapêutico e ela falou assim: eu nunca mais vou gostar de ninguém. Eu não vou me envolver com relacionamento com ninguém. Porque para você foi fácil, Débora. Não foi. Nunca é fácil. Mas eu tinha dois caminhos. Ou eu poderia passar o resto da minha vida sozinha. Ela, não, Débora, mas aí eu posso dizer que eu estou esperando em Deus. Muitas pessoas falam que está esperando em Deus, na verdade é só uma desculpa para ela jogar a culpa para Deus. Estou esperando em Deus, então se Deus não trazer a pessoa para cá, para mim, na minha frente, eu posso culpar a Deus. Eu poderia ficar
sofrendo, porque um me traiu, então todos os relacionamentos que eu tiver na minha vida vão me trair. Então, quer saber? Eu vou me fechar para o mundo, eu não vou permitir que ninguém chegue. Ou eu poderia dizer, eu não sou a dor. Você acha que quando eu subia no púlpito para pregar, as vozes internas não gritavam? Eita, subiu no púlpito para pregar, mas é divorciada? Você acha que as vozes, quando eu ia começar algo novo, quando eu comecei a estudar psicanálise, vai estudar psicanálise com depressão? Uma pessoa doente querendo curar outra doente? Quando eu fui dar aula de escola dominical para obreiros, que muitas vezes eu dei aula de escola dominical para obreiros, acha que as vozes não diziam, você não tem nem cargo eclesiástico e quer dar aula para obreiro? As vozes sempre vão existir. As vozes são fruto de insegurança, são fruto de dores antigas. Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma receita do bolo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em algumas traduções, eu suporto todas as coisas. Eu suportei traição, eu suportei abandono, eu suportei o medo, eu suportei a deportação. Porque eu sou boa? Não, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vivo daquilo que eu vejo. A minha fé não está baseada no aqui e agora. A minha fé está baseada em Cristo Jesus. Porque se Cristo Jesus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu quero ver o diabo que vai falar que eu não posso. Se Deus ele disse que me fez uma promessa e que para as nações ele me chamou, então o que que eu posso fazer para viver a promessa de Deus? Na semana passada eu falei, não adianta Deus falar para você que você vai viajar o mundo inteiro se você nem tira o passaporte. Não adianta Deus falar para você que você terá um carro se você não tira nem a sua habilitação. Deus ele não vai quebrar princípios porque você não quer fazer a sua parte. Se você decidir não fazer a sua parte, simplesmente é você que não vai alcançar. O problema é que às vezes a gente não quer o resultado da nossa plantação. Você pode sentir a dor antiga, mas você precisa escolher uma nova resposta. 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Esse versículo ele é extremamente importante porque ele mostra que a cura exige movimento. Não basta pedir a Deus a cura e continuar caminhando em ambientes errados, vínculos errados, ambientes que reabrem a ferida. Eu falo para muitos pacientes: olha, você não pode ir visitar a sua mãe. Por quê? Porque você está em processo de cura. Não adianta você estar em processo de cura e continuar no mesmo ambiente. Quando Deus ele fez a promessa para Abraão, o que que ele fala? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Por quê? Para que Deus pudesse curar, para que Deus pudesse cumprir a promessa em Abraão, ele precisaria fazer um movimento. O problema é que às vezes a gente não quer fazer o movimento, mas a gente quer o resultado da promessa. A gente quer que Deus ele cumpra a promessa. Abraão precisou agir. O salmista está dizendo assim: eu desviei os meus pés de todo o caminho mal. E às vezes desviar o pé do caminho mal, às vezes é bloquear uma pessoa. Às vezes é você parar de frequentar ambientes em que o Espírito Santo está dizendo: eu não quero você mais lá. Sabe qual que é o problema? Que às vezes a gente tá com a síndrome lá do profeta Samuel. Samuel ungiu Saul, e aí o Saul fez aquela coisa que ele não era para ter sacrificado, e ele sacrificou, e Samuel ficou com dó de Saul. Ah, mas eu não vou desfazer a sociedade, porque fui eu que ofereci, agora como que eu vou desfazer? Quando Deus está dizendo, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai continuar frequentando os lugares que eu não quero que você frequente? Porque você está com dó. Você está com dó da pessoa.
E aí você observa que no final ele ficou com medo de ser morto por Saul. Porque quando você não obedece a Deus, quando você move-se pelos seus sentimentos, depois você vira refém dos seus sentimentos. Então eu desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Há caminhos que Deus não vai abençoar. Por quê, Débora? Porque para você ser abençoado, você precisa sair. A palavra ela não ilumina para você decorar o caminho, ela às vezes vai iluminar para você sair dele. 102. Não me apartei dos seus juízos, porque tu me ensinaste. Quando Deus ensina uma mulher, ela começa a parar de negociar o que antes entregava por medo de perder. Quando uma mulher ela é ensinável, ela para de negociar princípios. O problema é que às vezes a gente quer negociar princípios e princípios não se negocia. Deus ele não vai abençoar um relacionamento que começou com a tragédia de uma família. Deus não vai abençoar. Ponto, porque ele não muda princípios. Você deu um golpe numa pessoa, você acha que Deus vai abençoar o seu negócio? Não, não vai, porque Deus ele não muda princípios. Muitas mulheres não se perderam porque eram fracas, elas se perderam porque foram ensinadas a agradar, a suportar, a silenciar, a salvar todos, a carregar a culpa que às vezes não era dela. Mas quando Deus ele te ensina, ele te reposiciona. A mulher então começa a entender: ser boa não significa ser disponível para abuso. Ser cristã não significa aceitar desrespeito. Perdoar não significa voltar para o lugar de onde a minha alma foi destruída. Uma vez o Espírito Santo falou para mim: Débora, não volte para lugares que você chorou para sair. Você chorou para sair de relacionamento. E aí, por carência, eu vou voltar para o relacionamento. Isso não é só afetivo. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A dor tira o sabor da vida. Lembra que eu comecei a aula perguntando qual que é o livro que vocês mais gostam? E eu respondi: eu gosto do livro de Ruth. Mas Noemi chega na cidade de Belém dizendo assim: olha, não me chama de Noemi, não. Me chama de Mara, porque em amargura me feriu. Estou amarga. Talvez você entrou aqui nessa tarde com um sabor amargo da vida, porque você trabalha, 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 mas por dentro você perdeu a doçura. Então é como se você esperasse sempre o pior. É como se você não conseguisse descansar. E é como se você estivesse sempre armada, esperando a próxima decepção. Talvez você está assim hoje, vou esperar que a próxima decepção. Vamos aqui ver qual que vai ser a próxima decepção. Deus não quer apenas que uma mulher pare de chorar. Ele quer que você volte a sentir o prazer da vida. Que você volte a sonhar, volte a se enxergar, volte a ter paz. Quando eu tinha depressão, porque as pessoas acham que a parte que o último estágio da depressão é quando você tenta suicídio. Eu tentei suicídio 5 vezes, tá? O nível mais profundo da depressão não é a tentativa do suicídio, porque a tentativa do suicídio você ainda está tentando tirar a dor. Existe algo pior do que a tentativa do suicídio, que é quando você tem uma apatia. Então, se você ganha alguma coisa, você não tem sentimento, é como se o seu cérebro ele ficasse cinza. Então, eu me lembro que eu fui a um velório de uma tia minha, eu estava na frente do caixão e não sentia absolutamente nada, porque eu havia perdido o sentido da vida. E talvez você teve tanta decepção que você perdeu o sentido. Não sabe se alegre, ser alegre, não sabe sofrer. É como se você tivesse perdido todo o sentido da vida.
E nessa tarde, Deus ele quer trazer cura para sua alma. Deus ele quer que você viva. A palavra de Deus diz assim: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Deus ele quer que você tenha uma vida próspera, tá? Ele quer que você tenha uma vida em abundância. Na semana passada, nós falamos sobre no mundo tereis dores e aflição, mas a vida não é feita só de dor e aflição. Tem de bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo. 104. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento. Pelo que odeio todo falso caminho. Quando você está com a alma curada, você não odeia pessoas. Você rejeita caminhos falsos. Falsos caminhos é aquilo que parece amor, mas prende. Parece cuidado, mas controla. Parece oportunidade, mas rouba a sua paz. E tudo que rouba a sua paz custa muito. Parece destino, mas às vezes é uma repetição de trauma. Nem tudo que mexe com o seu coração vem de Deus. Algumas coisas mexem no seu coração porque tocaram em ferida sua. Muitas vezes, a mulher ela confunde intensidade com amor. Uma mulher, quando ela é curada por Deus, ela procura fruto, paz, verdade, respeito, coerência. Isso me aproxima de Deus ou afasta Deus de mim? Isso vai me trazer paz ou vai trazer ansiedade constante? Isso confirma em minha identidade ou vai ativar a minha ferida? É amor ou é uma repetição? Nem tudo que te emociona é para você. Nem tudo que emociona a sua alma vai curar a sua história, vai trazer paz para você. E para finalizar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada para os pés não ilumina quilômetros, ela ilumina o próximo passo. Deus nem sempre vai te mostrar tudo. Muitas vezes ele só vai mostrar o suficiente para você obedecer hoje. Só que quando nós estamos feridos, nós queremos controlar tudo, porque temos medo de sofrer de novo. É como se você quisesse uma garantia, sinais, confirmações de todos, certeza absoluta. Mas a mulher, quando ela é curada, ela aprende a caminhar com Deus sem exigir o mapa inteiro. Talvez você ainda não saiba como toda a sua história será reconstruída. Mas você sabe qual que é o próximo passo. O próximo passo pode ser colocar um limite, pode ser sair de um ciclo, pode ser você orar mais, jejuar, buscar uma terapia, buscar uma ajuda. Eu não sei qual que é o próximo passo, mas o que eu posso dizer é que Abraão ouviu de Deus: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus ele não mostrou para Abraão antes de ele sair. Ele foi mostrando. E que Deus te dê sabedoria para que você possa tomar as decisões certas no tempo certo. Amém, queridas? Amém? Alguém quer falar algo? Se não tem, na semana que vem nós continuamos aqui para falar mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Oi, amiga. A Isis. Gente, ela é uma bênção. A Rosa tá aqui também. A Gilmara. Que Deus abençoe vocês, mulheres. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, Joana. Amém. Beijo. Com Deus também. Fica com Deus. Palavra abençoada. Amém. Amém. Semana que vem nós voltamos. Provavelmente semana que vem nós voltamos com a série das mulheres. Amém. Amém? Amém. Beijo. Fica com Obrigada. Deus.